Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, nós te damos graças por esta oportunidade a mais, Senhor, em que podemos estar aqui para cultuar, bendizer e engrandecer o teu nome. Queremos, Deus vivo, receber a tua graça, a instrução, porque está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está escrito, Senhor, que até o boi conhece a sua manjedoura e o jumento conhece o seu dono, mas Israel não sabe nada. Por isso, Deus vivo, dá-nos graça, abençoa nossa mente, Deus, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta-nos e acrescenta-nos a graça e o conhecimento para cultuarmos, bendizermos e encontrarmos forças para não somente viver, ó Deus, mas também morrer pelo teu evangelho, como o Senhor morreu pelas nossas vidas. Assim nos dá graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar tratando um assunto muito simples, eu diria até muito bobo, mas com assuntos simples e bobos nós também temos calado muitos, despertado e resgatado. Por exemplo, nós já tivemos conflitos de membros da igreja com, por exemplo, os adventistas. Os adventistas são aqueles cegos que guardam o sábado. Ah, que tem que guardar o sábado porque e toma-lhe palhaçada. Então, num debate com um irmão aí, alguém disse assim: não, mas vocês, pelo menos a Bíblia fala de sábado, e vocês que guardam o domingo? Aí o irmão falou assim: quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que nós guardamos o domingo? Tanta gente aqui no nosso meio não trabalha no domingo. Nós apenas usamos o domingo. Por quê? Porque existe no calendário essa cultura de que há um dia de descanso. Então nós aproveitamos este dia de descanso, que é o domingo, para facilitar mais o acesso das pessoas ao estudo da palavra, a semelhança do que era Israel com a sinagoga. Esse é um conceito que Deus mesmo colocou na sociedade. Então, quando o irmão falou: não, nós não guardamos domingo. Mas vocês guardam? Não, não guardamos domingo. A igreja não guarda dia nenhum. Aí, pronto, encerrou-se o debate. O argumento que eles tinham caiu por terra. Outra coisa é o nome de Deus, como dizem os TJs, os testemunhas de Jeová. O nome de Deus. Vocês invocam o nome de Deus errado. Uma vez me mandou um e-mail, eu acho que não era nem um e-mail, era um livro. Logicamente que eu não vou. Quando eu vejo que o assunto é besta e que a pessoa já começou cheio de arrogância, eu não perco tempo. Como que eu vou perder tempo em ler 5, 6 páginas de e-mail, se eu sei que eu estou diante de um arrogante que não está propício a aprender? O camarada quer questionar, o camarada quer debater, o camarada pensa que é alguma coisa. Eu não vou me rebaixar de forma alguma a discutir com um cego. Não vou de jeito nenhum. Um rapaz no Mundial, no estacionamento do Mundial, ele leu o emblema atrás do meu carro, aí falou assim: isso aqui quer dizer Jesus volta no século 21? Eu falei: mas está escrito na Bíblia? Eu falei: está. Aí ele falou: como se está escrito que naquele dia e hora ninguém sabe? Eu falei: mas ninguém falou de dia e hora. O que você leu ali? Ele falou assim: há um século. Eu falei: então, entre um século para dia e hora tem uma diferença muito grande, não tem? Não, mas como se o século vai acabar agora em dezembro, no dia 31 de dezembro acaba o século? Eu falei: meu amigo, você não sabe nem o que é um século, você quer discutir Bíblia? Quer aprender? Não quer aprender, não quer aprender. Amém, irmão?
Se quiser aprender, a gente tem toda a paciência, o tempo é todo dele para que ele saia das trevas. Mas quer discutir? Cego, não sabe nem onde começa um século, nem onde termina, e quer discutir Bíblia. Você não entende como Jesus falou assim: se vos falei das coisas naturais e vós não compreendeis, que dirá se eu vos falar das celestiais? Então, não perca tempo, irmão. Quando você vê que a pessoa, às vezes a pessoa me manda e-mail, diz assim: pastor, não entenda mal a minha pergunta, eu gostaria de compreender. Eu falei: opa, beleza. Mas aí o camarada vem cheio de desculpa, não se sinta ofendido, eu não estou querendo testar o conhecimento do pastor, e tá, beleza. Aí ele manda um livro, eu vou lá e leio todo o livro que ele mandou. Para quê? Para que eu possa ajudá-lo a sair da escuridão. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. Aí eu vou lá e dou cada respostinha de coisa que ele botou, eu vou lá e vou frisando. Copio o texto dele, põe, ó, a resposta é essa, a Bíblia diz isso. A resposta é essa. Agora, quando o camarada quer contender, deixa ele contender à vontade dele. Depois, um dia lá, ele fica lá no inferno contendendo com os demônios. Então, os testemunhos de Jeová, por exemplo, se tem uma raça, eu acho que poucas raças se equiparam à cegueira obstinada dos testemunhos de Jeová. Eu acho que eles só se comparam mesmo a alguns batistas tradicionais, daqueles bem arraigados. Porque os batistas, meu irmão, também é uma piada. É mais fácil você resgatar um satanista, um bruxo, um feiticeiro, um guru, do que tirar um batista das trevas. Pode ter certeza disso. Eu sei muito bem disso, que eu andei 5 anos dentro de uma denominação batista. Não adianta você provar, não, eu sou batista. Não sou cristão, eu sou batista. Na denominação batista não se defende o evangelho, se defende a denominação. Quantas vezes eu vi lá, não, mas a nossa convenção batista, eu falei assim, eu nunca pisei nesse lugar. O que eu tenho a ver com convenção batista? Não, mas nós somos filiados. Eu falei, vocês, eu não. Eu nunca me filiei. Vai lá ver se tem a minha assinatura lá. Vai lá ver se tem a minha confissão com relação à convenção. Eu não reconheço convenção. Amém? Eu reconheço o Evangelho de Jesus Cristo. Então, os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem que nós, até um me mandou um e-mail dizendo assim: vocês crentes são muito burros. Vocês adoram um Deus que nem existe, porque o nome Jesus não existe. O original é Yoshua. Yoshua, uma coisa assim, né? Traduzida do grego, do hebraico, aquela mistura toda que nós bem sabemos. O nome original é Yoshua, e vocês estão adorando um Jesus cujo nome não existe. Quer dizer, e nós já temos aprendido aqui que não é o nome, mas são os princípios, né? Não importa o idioma, não importa a língua, importa o que está dentro de você. Quando os teus princípios estão vinculados a um nome que pode ser Jesus, pode ser Deus, pode ser, vou dizer, Alfa, pode ser ômega, pode ser tal, pode ser miríade, não importa o nome que você dê ao seu Deus. Deus não está olhando como você o chama, Deus está olhando como você o corresponde. Ou seja, nada de nome nos interessa. O que interessa é que Jesus não veio a este mundo para nos dar um nome. Ele veio a este mundo para nos dar princípios. Ora, o Evangelho não são princípios? O Evangelho se resume a um nome de 5 letras? J-E-S-U-S, é isso que é o Evangelho? Isso não é Evangelho. Jesus, isso não é Evangelho. Evangelho é ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazer-lhes vós também, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Guarda os mandamentos. Isso é ser fiel, isso é Evangelho. Não é um nome. Então,
com as lições que nós temos aí, pregações e estudos de seminário, muitos irmãos já têm calado também os testemunhos de Jeová. Diferente daquilo que nós ouvíamos, no tempo da Igreja Batista. Os TJs saíam por aí batendo de porta em porta, e as pessoas da igreja dizem assim, não, quando eles batem na minha porta, que eu oro, que vejo que é eles, eu nem atendo, porque ninguém sabe mais Bíblia do que eles. Imagina que eu já ouvi os batistas dizerem isso. Ninguém sabe mais Bíblia do que eles. Se eles conhecessem Bíblia, eles seriam cristãos, não seriam testemunhas de Jeová. Como que ninguém sabe mais Bíblia do que eles? Isso era a vergonha da denominação batista. Irmão, se eu não tivesse conhecido um pouquinho do nome de Jesus, um pouquinho do conceito do cristianismo, antes de passar pela denominação batista, eu acho que eu teria me desviado para sempre, eternamente. Porque não tinha nada para testemunhar da denominação batista. Uma denominação que na época, agora está com 60 anos, na época que eu cheguei lá, estavam comemorando 40 anos. 40 anos para mim de vergonha, de abominação. O que eu ouvia naquele lugar e via, eram coisas que eu nem dentro do espiritismo não via. Então, Jesus, Deus, Alfa, meu irmão, não é isso que é o evangelho que nós servimos, né? Quando você diz para um demônio, demônio, sai em nome de Jesus, ele sai ou não sai? Então, quando as nossas experiências falam alto, né? Quando as pessoas dizem, você adora um Deus que o nome nem existe. Mas ele tem efeito, não tem? Mais do que o Deus deles. O demônio reconhece, quando eu falo, sai em nome de Jesus, o demônio reconhece e sai. E eu ainda te digo, não sai por causa do nome Jesus. Sai por causa dos conceitos que estão dentro de mim e que o Espírito Santo confirma quando eu falo, em nome desse Deus, que pode ser Jesus, você pode chamar de Jesus, amor, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nome você pode chamar o teu Deus do que você quiser, desde que você tenha os princípios e essa expressão que você esteja usando para ele sejam expressões de reverência, condizente com os princípios que você tem no seu coração, dados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos calado todo mundo. E hoje, nós queremos falar um pouquinho mais, né? Aproveitar a semana do Natal, depois vem o Ano Novo, em que as coisas continuam tudo velho do mesmo jeito, não muda nada. Mas as pessoas sempre chamam de Ano Novo, né? Lógico, sai de um número e vai para outro. Mas a vida continua do mesmo jeitinho, não continua? Então nós queremos falar Natal. Aí vai entrar, é o 25 de dezembro. Por que muitos cristãos ficam preocupados se o Natal realmente, se Jesus realmente teria nascido no dia 25? Por que eles ficam preocupados? Porque dentro da cabeça deles existem conceitos errados, ou seja, eles festejam, celebram o Natal. Nós não celebramos Natal. Pastor, mas naquela noite o senhor vai fazer uma mesa, vai botar umas comidinhas lá, umas bebidinhas, vai comer, vai convidar alguém, vai se alegrar, vai conversar? Vou. Então, pastor, você está festejando. Mas eu faço isso toda hora, irmão. Sempre que tem um feriado, vamos nos reunir? Vamos um na casa do outro, vamos nos divertir, vamos passear. Isso a gente faz toda hora. Ou seja, na verdade nós não usamos o Natal, nós usamos o feriado. É isso que nós usamos. Crente, vamos comemorar o Natal. Nós não temos essa regra, não temos. Mesmo que soubéssemos o dia, a hora e o minuto que Jesus nasceu, nós não temos essa regra. Por que não temos essa regra? Porque ela não nos foi dada pelo mandamento, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Como, por exemplo, você não vê pessoas celebrando a Santa Ceia. Quando vamos estudar, não nos foi dado. Você não vê igrejas hoje celebrando a Páscoa. Quando nós vamos estudar, não nos foi dado.
As pessoas estão seguindo conceitos evasivos, estão interpretando, mas sem estudo. Então, mesma coisa o Natal, não nos foi dado. E pode-se até ter registro de quando Jesus nasceu. Os historiadores aí estão dizendo que Jesus teria nascido mais ou menos ali entre o mês de março. Estão especificando datas com todas as precisões. Pode até ser, embora eu não acredite. Por quê? Porque o nosso calendário hoje tem um erro que varia de 4 a 10 anos, que ninguém achou esse buraco, essa lacuna. Até hoje existe esse calendário. Inclusive, quando você lê ali o nascimento de Jesus, você vê que tem um asterísticozinho que te joga para o rodapé da Bíblia Revista e Corrigida, de Almeida, em que diz assim, o nascimento de Jesus. Aí quando você lê embaixo, está escrito assim, 4 anos ou quase 5 anos antes do ano Domini. Quer dizer, o nascimento de Jesus sendo narrado antes do nascimento de Jesus. Não tem sentido. Ou seja, é para mostrar que existe, foi descoberto mais para frente, erros de calendário. E tem erros de calendário na cronologia que nós estipulamos aí, que nunca serão preenchidos, nunca serão descobertos. A arqueologia nunca vai achar esses buracos mais. Por exemplo, descobriu-se uma tumba de um faraó, achou-se uma tumba de um faraó, aí acharam ouro, prata, aquelas múmias, aquelas coisas todas. Quando viram, pelo tipo do enterro, era um faraó. Quando foram ver na história, nos pergaminhos, em tanta coisa, aquele faraó não tinha registro dele, é como se ele nunca tivesse existido. Ou seja, todo aquele período histórico da vida daquele faraó não foi contado. Um jovem faraó que teria reinado por cerca de 40 anos. Não foi contado o tempo dele. Então, para mim, esse buraco que tem no nosso calendário, ele nunca será encontrado. Talvez por isso Jesus tenha deixado claro, né? Daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Embora o Pai possa revelar a quem Ele quiser. Mas, por exemplo, nós sabemos que a igreja tem 2000 anos para existir sobre a terra. Nós calcularíamos 2000, então, em 2033, encerra essa era da igreja. Nós estaríamos bem precisos. Mas e os erros de calendário? A bagunça no calendário que existe? Então a gente não consegue ser tão preciso. Então, não importa para nós se Jesus nasceu ontem, hoje, amanhã, não importa para nós, porque não é isso que nós vivemos. Nós não vivemos um dia, nós vivemos os conceitos que são eternos. Aqui nós temos, vamos ver aqui na Escritura, em Isaías, no capítulo 7. Isaías 7,14, depois Isaías capítulo 9. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Emanuel, uma palavra que traduzida do idioma hebraico significa Deus conosco, Deus entre nós, Deus em nosso meio. Então, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isto foi profetizado 740 anos antes de Cristo. E nós vimos que isso se cumpriu, quando lendo ali o Novo Testamento, o chamado Novo Testamento, que se resume aos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é Novo Testamento, não é o que Paulo escreveu, que Pedro, que Tiago, não. Novo Testamento são os conceitos que o Senhor Jesus, exclusivamente Ele nos deu. Nada mais, nada além disso. Ninguém acrescentou ao Evangelho, Como alguns loucos, o Evangelho que nós temos que seguir é o de Paulo.
porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Imagina que estupidez, evangelho de Paulo. Aonde que existe evangelho de Paulo? Essas são as pessoas que querem questionar a voz da restauração. Por exemplo, quando você entra no site daquele cego, e toda a família dele, o tal de Miguel Ângelo, da tal da Cristo Vive, o camarada está dizendo com todas as letras que Mateus, Marcos, Lucas e João, os ensinamentos de Jesus, não prestam para nós, que nós temos que viver somente os ensinamentos de Paulo. Dá para conceber uma loucura dessa? E o ser humano, ele é tão vulnerável, ele é tão frágil, nós somos vulneráveis e frágeis, que lá a igreja está lotada. Mas não é novidade, a igreja católica também não está. Os terreiros de macumba também não estão. Não tem gente que acredita em reencarnação? O diabo não consegue recrutar pessoas para dar aula de reencarnação? Dentro das igrejas hoje não estão fazendo regressão? Não veio um homem aqui me procurar e disse assim: poxa, a minha cura, eu sei que eu não vou conseguir achar a minha cura. Fiquei olhando para ele. Por quê? Não, porque a única pessoa que podia me curar era um padre. Um padre que fazia regressão para que as pessoas fossem curadas de maldição. Eu tenho certeza que eu tenho uma maldição na minha vida, mas eu perdi o contato com esse padre que fazia regressão e curava de maldição. Aí tu pergunta: vem cá, meu amigo, qual é a tua religião? Eu sou crente. Da onde? Desde quando servos de Satanás? Eu não posso nem falar mais nada mesmo. Eu fico perplexo. As pessoas passam a vida inteira com uma Bíblia na mão, fazendo não sei o quê. Eu não sei o que as pessoas passam a vida inteira com a Bíblia na mão, fazendo não sei o quê. Bom, deve ser passeando nos retiros, né? Namorando dentro das igrejas, casando, se dando em casamento, igual Jesus falou que seria nos dias de Noé. Eu acho que a igreja está incluída nesse negócio. Então, Isaías 7,14 diz que a virgem conceberá, dará à luz um filho, virgem, uma mulher mesmo, e nós vemos isso acontecer lá no Novo Testamento, embora os judeus pensassem que a expressão virgem estava se referindo exclusivamente a Jerusalém. E, no entanto, Jesus nem nasceu em Jerusalém. Foi nascer em Belém, mas nasceu de uma virgem, como nós vemos a visita do anjo Gabriel a Maria, que era da tribo de Judá, conforme a promessa feita a Davi, que sobre o trono de Israel, isso falando da pessoa do Messias, não faltaria descendente a Davi, que era da tribo de Judá. Bom, aí nós temos em Isaías ainda no capítulo 9, temos assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quer dizer, o zelo do Senhor
a sua fome e sede por justiça fará isto, muito além de conceitos humanos, será o estabelecer do trono de Cristo em Jerusalém. Mas veja, o texto que nós lemos agora em Isaías 9 diz que o povo que andava em trevas viu uma gloriosa luz. Ou seja, a cruz de Cristo é para resgatar das trevas e lançar na luz. Então, qual é o conceito de Natal que o ímpio tem? Feliz Natal! O que é o Natal para ele? O Natal para ele é simplesmente sentar numa mesa, comer, beber, dormir, e no dia seguinte muitos até estão com uma ressaca, né? Que não aguenta nem se ver de pé. Esse é o conceito do ímpio de Natal. E nós? Qual é o nosso conceito de Natal? Irmão, o nosso conceito de Natal não é nenhum. O Natal para nós é apenas um feriado. Vamos aproveitar para passear, vamos reunir os amigos? Vamos, mas isso você faz, entende? Nós não temos conceito de Natal. O Evangelho não nos reporta a um dia, ele nos reporta a viver Cristo dia a dia. Este é o conceito. O ímpio está por aí se banqueteando quando pode, né? Ou muitos estão querendo fazer boas ações neste dia. As igrejas se reúnem por aí. É noite de Natal, vamos levar o sopão para o povo que mora na rua. Que hipocrisia, que descaramento, meu irmão. Igrejas milionárias que podem fazer isso todo dia, aproveita esse clima do paganismo, dos conceitos sem sentido, das pessoas que não têm conhecimento, aí vão e filmam, olha, fomos levar a sopa na noite de Natal para o povo que mora na rua. Mas aquele povo não come só no dia de Natal, não. Aquele povo não só janta, não. Eles têm que tomar café, eles têm que almoçar, tem o lanche, entende? Mas pelo menos nós fizemos alguma coisa, fizeram alguma coisa para aparecer. Porque quem quer fazer alguma coisa realmente, não se preocupe, não se prende a fazer uma vez por ano numa noitinha que é chamada de Natal. Isso é uma hipocrisia descarada, sem sentido e sem vergonha. Então, nós cristãos não vivemos isso. O que nós queremos para o povo que mora na rua, muitas pessoas que perderam suas casas, perderam seus empregos, que não encontraram uma segunda chance, uma outra oportunidade, não teve quem estendesse a mão, porque tem muita gente que está lá caído na rua, que se tivesse uma oportunidade, teria muito mais nobreza que deputado, vereador, delegado, juiz e advogado. Só que eles não tiveram a oportunidade. Tem gente que nasce no berço de ouro. Tem gente que não tem berço para nascer. Então, questão não é, entendeu? Então, meu irmão, o objetivo é esse. O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Então, nosso trabalho é todo dia, dia após dia, apresentar Cristo. E o mundo está por aí sabendo, se eles celebram o tal Natal, então é porque eles sabem que Cristo nasceu. E se eles acreditam que Cristo nasceu, se eles acreditam nessa história de que o Filho de Deus nasceu, então também tem que acreditar que ele morreu, porque é a mesma história. E tem que acreditar que ele ficou por 3 dias sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ora, então, veja bem, essas pessoas que estão vivendo o Natal, festejando a moda deles, ou passando e dizendo Feliz Natal, eles creem em Cristo? Eles creem no Evangelho? Não creem em nada. Porque senão eles analisariam, não, eu creio, eu estou celebrando aqui o nascimento de um homem, e o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou procurar esse cara. Se ele ressuscitou, está vivo, eu vou procurar esse cara. Ao contrário, você chega e prega e batem com a porta na tua cara.
Quando o camarada é um católicozinho de meia tigela por aí, ele fica com bronca de você, fica com inveja de você, ele quer o teu mal. Mas ele também celebra o Natal. Que Natal eles celebram? Cheio de ódio, cheio de rancor, é contraditório até com o espírito natalino que eles dizem existir. E a mesma coisa os espíritas. Então, resumindo, ninguém festeja Natal nenhum, porque os conceitos e os princípios de Cristo não são vistos, nem na mesa e nem na vida desses camaradas. E nós, cristãos, não celebramos o Natal, porque isso não nos foi dado como mandamento. Por isso nós não celebramos o Natal. Isto não nos foi dado como mandamento, não nos foi dado como referência. Agora, ainda outro conceito. Mas, pastor, eu gosto tanto de fazer... Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Uma árvorezinha de Natal, botar em casa, botar pisca-pisca, botar uns presentinhos lá, pendurar umas bolinhas. Ah, meus filhos gostam tanto, pastor. É tão divertido, é tão bonito. E eu passo 2 dias montando a minha árvore de Natal, porque é uma coisa bacana demais. Uma vez uma pessoa falou assim, a minha árvore de Natal é tão grande que eu tenho que começar a montá-la no 1º de dezembro, senão não dá tempo de ficar pronta. Era uma senhora árvore, tinha que usar a escada para montar. E aquilo todo... pastor, a igreja tal, quando você entra nessa época de dezembro, tem uma árvore de Natal logo na entrada. Quem já viu? Igrejas assim. Já viu? Então é isso. Aí alguns pastores mais exaltados, meu irmão, você não pode montar uma árvore de Natal não, porque isso aqui, olha, é paganismo puro. Os vikings, você conhece os vikings? Não sei nem como é que escreve, irmão, acho que é um negócio desse aí, vikings. Os vikings, lembra aquele povo que usava aqueles capacetes chifrudos, não sei porque, se era coincidência, aqueles capacetes horríveis, e aqueles barbão, aqueles bárbaros, né? Eu não sei de onde vem o nome bárbaro, aquele povo medieval, aquele povo bruto que matava, arrancava a cabeça. Aí eles chegavam nas suas árvores e penduravam a cabeça das pessoas. Daí, resultado, existiu um tal 25 de dezembro, que era uma data pagã, lá na Idade Média, mas era uma data pagã que movimentava muito as massas. Tipo o quê? Oktoberfest, lá no Rio Grande do Sul, dia de Pentecostes em Israel. No Nordeste não tem negócio de um boi? Como é que chama aquele negócio? Lá em Parintins, Bumba Meu Boi. Não tem festas populares que movimentam a massa, que as pessoas saem de um estado para o outro? Isso não mexe com capital violento? Isso não é uma fonte turística? Assim também os vikings, na Idade Média, tinham isso aí, essas datas, essas coisas, isso movimentava muita gente. Mas a Igreja Católica Apostólica e Romana, ela dominou tudo na Idade Média. Por que ela conseguiu dominar tudo? Porque ela estava unificada com o Estado romano. E quem dominava o mundo? As armas. As armas naquela época dominavam o mundo. Armas simples, feitas de ferro, uma liga poderosa. O Império Romano montou uma forma de lutar que eles já saíam para as batalhas sabendo que ia ser vencedor. Antes de um confronto corpo a corpo, eles já tinham derrotado metade do inimigo, só na distância, com flechas,
com equipamentos que eles fizeram de longa distância. O inimigo vinha a distância de 600 metros, eles já estavam derrubando o inimigo. Armas sofisticadíssimas para uma época, uma coisa absurda. Entendeu? O Império Romano, que é então a Igreja Católica, Apostólica Romana, dominou tudo, acabou com a cultura dos vikings, roubou a sua data de 25 de dezembro e transformou ela no nascimento de Cristo, que até então ninguém tocava neste assunto. Para o mundo era como se Cristo nem tivesse nascido. A Igreja Católica transformou aquilo ali, roubou essa data do paganismo e fez a festa. Para a época, a Igreja Católica faturava uma fortuna incalculável. Porque roubou o quê? Ela deu continuidade a uma cultura pagã. Ela prosseguiu com uma cultura pagã. E nós, seres humanos, temos uma mobilidade muito grande para escorregar pela cultura. Quer uma prova? Não vou nem perguntar isso, que você pode se sentir constrangido, né? Mas não se sinta não, irmão. Quem ainda monta a sua árvore de Natal dentro de casa? Ninguém? Ninguém? Que bom, será que vocês estão mentindo? Ou seja, mas você já montou? Você fazia? Seus pais faziam? Entendeu? Agora tem um monte de cabeça assim. Então, isso era o quê? Um conceito cultural que vem invadindo. Eu lembro que lá em casa nós não tínhamos dinheiro para comprar árvore de Natal, nós íamos no quintal, quebrava um galho lá seco de goiabeira, do que fosse, enrolava com algodão, né? Fazia também? Enrolava com algodão, pendurava lá qualquer coisa lá e pronto, era a nossa árvore de Natal. Por quê? Por causa de uma cultura que passa com uma força inacreditável. Quando se roubou a data 25 de dezembro, que a Igreja Católica roubou essa data e transformou nisso aí, meu irmão, as massas continuaram aderindo. O povo, meu irmão, tem uma fragilidade muito grande. Você sabe que em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, tem pastor que vende a igreja com membro e tudo. Porque a pessoa não importa, ela não está se preocupando com a liderança, ela não está se preocupando com nada. Ela quer chegar naquele lugar. Quantos casos lá, eu mesmo conheci uma igreja, o pastor aprontou, saiu com uma mulher nova, uma menina, adulterou e falou, foi embora para o Rio Grande do Sul. Olha a história, foi embora para o Rio Grande do Sul. Quando o povo chegou no outro dia do culto, já tinha outro pastor lá na frente, uma outra administração, e o pessoal disse assim, ó irmão, nós compramos essa igreja e nós vamos fazer a obra aqui e tal, acabou, todo mundo continua ali sentadinho do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a tradição de se dirigir à igreja. O que é a igreja para eles? Aquele lugar. Ah, tá bom, não faz diferença quem está lá na frente, não. Nós continuamos sentados, ainda somos membros da igreja. Aí o camarada foi para o Rio Grande do Sul montar uma loja, com dinheiro que tinha vendido da igreja, com membro e tudo, né? Foi montar uma loja lá, uma empresa no Rio Grande do Sul. Não deu certo, perdeu o dinheiro todo, voltou para a mesma cidade, numa distância de mais ou menos uns 700 metros, eu conheci a igreja do camarada. Pois bem, quando eu cheguei lá para ver de perto aquela igreja, lá estavam membros, inclusive pessoas que tinham sido vendidas da primeira igreja estavam congregando lá. Ser humano é frágil demais, irmão. Nós temos uma mensagem aí que mostra que nós somos sujeitos ao engano. Só Deus para nós não sermos enganados, só Deus para nós não sermos fragilizados. Se eu perguntar aqui quem já foi enganado com o carnê do baú da felicidade, alguém vai levantar a mão. Se eu perguntar qualquer coisa aí, nível de engano, né? Quem jogava no bicho, alguém vai levantar a mão. Não tem nada mais mentiroso do que o jogo do bicho.
Minha mãe é a que batia os carimbos do jogo do bicho, meu irmão. Meu avô era bicheiro. Aquilo ali é piada, mas o ser humano é incrível. Eu te digo mais, a minha mãe, o pai dela sendo bicheiro e ela batendo o jogo do bicho, ainda assim, depois que meu avô morreu e tudo mais, não tinha mais, ela ainda jogava do bicho. Sabendo que lá não existe, não é real os resultados. Primeiro o camarada pega todas as apostas. Olha todas as apostas. Dali ele vai dar o resultado do jogo. Olha que piada. E mesmo assim minha mãe jogava no bicho. Minhas tias, filhas de bicheiro, jogavam no bicho. Eu não sei, o ser humano é muito frágil. Então olha aqui, voltando aqui. Nem a data, né? Aí o que acontece? Poxa, pastor, então a data de 25 de dezembro já foi-se. Tá. E essa árvore bonitona aí? Que também eram dos vikings. Então, resultado. Ah, pastor, eu estou com tanta pena de dizer para os meus filhos, agora nós não vamos ter mais árvore. Ah, já posso ouvir o choro da minha filha. Ela gosta tanto da árvore. Ela fica tão feliz. Irmão, continue fazendo sua árvore. Compre uma maior ainda. Ponha mais bolas nela. Coloque mais pisca-pisca. Se isso alegra a sua casa, se é um momento seu, o que você não pode estar é sentimentalmente aprisionado a um conceito errado. Agora, você pode colocar o pisca-pisca, pode colocar a árvore, pode colocar uma outra árvore, inventa um outro tipo de árvore, você pode fazer o que você quiser, você pode enfeitar a sua casa como você quiser, desde que você não esteja com os seus sentimentos espirituais vinculados a alguma coisa errada. E cá entre nós, muitos de nós nem sabem do 25 de dezembro, nem sabem que a árvore de Natal é originária de uma cultura viking que pendurava crânios dos inimigos nas árvores. Eu te pergunto, que adoração ao mal nós temos? Nenhuma. Por que não temos? Porque todo culto tem que ser racional. Eu não posso ser condenado pelo aquilo que eu faço sem entendimento. Não posso. Um louco não pode ser condenado, nem pela justiça dos homens e nem pela de Deus. Deus só condena uma pessoa dentro daquilo que ela compreende. Isso é óbvio, e mais do que óbvio, é uma lógica de Deus, né? Como a Bíblia diz, ao culpado não terei por inocente. Então, o culto tem que ser racional. Então, pastor, mas se eu botar uma árvore de Natal dentro da minha casa, vai trazer maldição? Não vai trazer. Porém, se você não tem convicção no que vai fazer, aí você mesmo vai começar com problemas. É você que tem que estudar, compreender, orar, entender as coisas naturais e espirituais para poder seguir a vida. Então, o culto tem que ser racional. Se você adorar a Deus sem entendimento, a sua adoração é válida? Não. Quantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram adorar a Deus sem reconhecer Deus? O Senhor Jesus, em forma angelical, segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Quantos chegaram diante dele para adorar e ele disse assim, não, adora a Deus. Porque o camarada está adorando a Jesus como se ele fosse um anjo. Jesus não aceitou a adoração, não, adora a Deus. Mas é ele, o próprio Deus. Só que o camarada não reconhece. E Paulo diz, o nosso culto tem que ser racional, com entendimento, com compreensão. Então, não tem problema nenhum na árvore de Natal, né? Se vê lá uma igreja lá botando a árvore de Natal, meu irmão, não tem problema nenhum. Quem dera que todo o mal da humanidade fosse uma árvore de Natal. Não tem problema nenhum, né? Pastor, eu posso acender uma vela dentro de casa? Pode, irmão, de preferência uma perfumada, de preferência uma base de citronela que expulsa o mosquito da dengue, de preferência. Agora, né, poxa, eu fui na casa do irmão, eu vi uma vela acesa lá no canto, isso é paganismo, né? Não, irmão, quando falta luz todo mundo acende uma vela e ninguém está no paganismo.
né? Não, pastor, eu pensei até em acender uma vela perfumada dentro da minha casa, que eu gosto, mas é que na minha casa vai muitos irmãos da igreja, eles vão dizer o que de mim? Deixa eles dizer o que eles quiserem, tem boca? Então, existem esses conceitos, irmão. O 25 de dezembro, muito improvável que Jesus tenha nascido lá. A árvore de Natal vem realmente de um conceito pagão, mas hoje nos nossos corações não existe esse conceito pagão. Então, quando você faz alguma coisa com o sentimento, com um entendimento, disso você prestará conta sim. Ou seja, eu estou colocando uma árvore por quê? Ao seu motivo. Não, só para enfeitar isso aqui, não tenho nenhum vínculo com nada. Não foi um demônio que mandou no terreiro de macumba, não foi um conceito religioso de um padre, nem de um pastor, nem de nada. Não foi, é apenas porque você quis. Ou seja, existem coisas que já estão perdidas há muito tempo. E hoje, ninguém vê paganismo mais numa árvore de Natal, ninguém vê paganismo em se reunir, como era no tempo da Idade Média, no tal 25 de dezembro. Então, esses são os conceitos que acontecem. Só para nós concluirmos agora, existem os cultos das igrejas. Quais aqueles cultos? Chegou na semana do Natal, né? Inclusive eu conheci um grupo de porto-riquenhos. Uma vez eu estava dentro da igreja, entrou uns porto-riquenhos falando inglês e nós não conseguíamos entender muito bem, mas tinha um lá que falava um pouco de português. Aí eu falei para ele, hoje o nosso culto aqui na igreja é um culto mais rápido, que é um dia de Natal e as pessoas vão para casa, tal, etc., vão viajar os parentes. Então a igreja determinou, eu era apenas membro dessa igreja. A igreja determinou que esse é um culto rápido. Só para informar eles que o culto logo ia acabar, né? Aí ele falou assim, mas é dia de Natal? Culto rápido? Lá em Porto Rico, o culto de Natal é o culto mais longo de todo o ano da igreja. Por quê? Monta-se um coral para cantar Os Magos Chegou. Monta-se uma peça teatral para encenar a chegada dos magos. Aí põe uma linhazinha dentro da igreja, a estrelinha puxando, aí vem os magos, né? Só falta botar montado nos jumentinhos, tal, essas coisas todas, e vai embora. É aquele clima. Tá errado. Aí que começa o erro. Só porque é o tal do dia 25, dia do Natal, cria-se todo como eles chamam, um culto especial. Não, aí você pode começar a inserir-se num erro. Especiais são todos os dias de culto. Todos os dias em que nós nos reunimos são dias especiais. Agora, aí chega num dia desse, a igreja se envolve toda. Não, eu quero participar do coral, eu quero participar da peça, eu quero participar disso, A igreja toda se mobilizou. Na hora da apresentação vem quase todo mundo para frente, só fica meia dúzia no banco. E os outros dias? Os outros dias são dias comuns. Eu não vou me envolver com nada, não tem nada para mim me envolver. Esses conceitos é que podem gerar os problemas na nossa vida, em que se nós estivermos dando ênfase a algumas coisas erradas. Então, irmão, Natal, Ano Novo, só tenho a te dizer uma coisa: aproveite o feriado, vá passear, vá viajar, convide sim alguém para almoçar com você, sabe? Faça árvore com os seus filhos. Isso aí não altera em nada o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, que o Evangelho de Jesus Cristo é tão glorioso que não é qualquer coisa que altera esses conceitos. São conceitos muito fundamentados, muito arraigados dentro de nós. Independente de árvore ou não, nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que importa uma árvore? Agora,
eu tenho certeza absoluta que nem todo mundo concorda comigo. Amém também, porque cada um anda segundo a fé que alcançou. Então eu alcancei esta fé, eu posso até estar errado, mas eu alcancei ela. E você que pensa diferente de mim pode até estar errado, mas você alcançou ela. O que você tem que ver nos seus conceitos e princípios é se você não fere ao Evangelho do Senhor Jesus. Se você achar que essas atitudes que nós estamos comentando aqui, se você acreditar que elas firam algum conceito do Senhor Jesus, que denigrem a pessoa do Senhor Jesus, que elas impedem você de cumprir algum passo dos mandamentos do Senhor Jesus, aí sim, aí você tem que banir isso. Se você acreditar nisso, se você entender dessa forma. Amém, irmãos? Então nós vamos dar uma paradinha, tomar um café, e já já a gente volta.